a justificação de Deus não é o fim, mas é o início, é o começo. Quando nós somos declarados justos e confiamos na justiça de Deus, o que acontece é que nós renascemos, né, o novo nascimento em fé, e nesse novo nascimento nós somos transformados em nova criatura. Nova criatura, a gente já ouviu falar bastante disso. E essa nova condição de nova criatura nos dá uma nova capacidade. Qual capacidade? A capacidade de corresponder à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus se torna algo desejável, e não só desejável, mas também possível de ser feita. A antiga criatura não conseguia fazer a boa vontade de Deus, mas a nova tem toda a capacidade de fazer, de viver, de corresponder à vontade de Deus. E como nós lemos no início, né, aqueles 3 textos, existe algo que vem depois da justificação. Depois que Deus nos faz novas criaturas, justificadas, algo novo então passa a fazer parte de nós, que é o processo que muitos chamam de santificação. Santificação. A santificação é obra do Espírito Santo na vida de quem foi justificado. E é um processo contínuo, gradativo, né, que acontece na vida de todo aquele e aquela que foi salva pela graça. Contínuo e gradativo na vida de quem foi alcançado pela graça. Aos justificados, para as novas criaturas, Deus diz o quê? Se esforcem para ser santo. Se esforce para ser santo, separado, separada para Deus. Conheçam a palavra da verdade, ela santifica, ela aperfeiçoa, ela conduz, mostra o caminho. Se esforce. E por que é que eu finalizo falando da santificação? Primeiro, para que ninguém entenda que ser justificado pela graça é incentivo para viver do jeito que quiser. De novo, né? Liberou geral, graça de graça, Cuidado, né? Porque se você entendeu assim, você não entendeu nada, né? Então é melhor você orar, né, e assistir de novo, ouvir de novo, né, essa mensagem e ouvir direito, tá? Segundo, eu finalizo falando da santificação para que ninguém pense que o chamado de Deus para fazer parte da igreja ou desta igreja é para quem não tem pecado e é moralmente perfeito. Não é pela moralidade que alguém é salvo. Nada em nós, nada que vem de nós consegue nos salvar. É pela graça, é só pela gratuidade da justificação que somos salvos. Entenda isso, o mérito da nossa salvação é inteiramente de Deus. A glória, o louvor, a honra pertence ao Senhor. É Ele quem de graça, pela graça, nos salvou. Então, a salvação envolve todo tipo de gente, que estão vivendo momentos diferentes no processo da santificação, no processo do aperfeiçoamento. E mais, tem gente que de um dia para o outro, assim, está livre.
né, de desejos, de tentações, de um dia para o outro, livre de vícios, né, de pecados antigos. Mas tem gente que, não sei porquê, Senhor, é que a coisa tem um outro ritmo, né? Acontece assim, de forma diferente, né? Leva mais tempo. Né? E tem gente que vai conviver com certas tentações a vida toda. E de novo não, e vale lembrar que ser tentado não é pecaminoso e não te faz uma pessoa ruim. Jesus foi tentado. Verdadeiramente o Santo de Deus foi tentado, mas não caiu em tentação. Então vai ter gente que vai conviver com certas tentações, né? Talvez caindo, né? Voltando a errar, pecando, mas levantando, aprendendo, prosseguindo. E diferente da criatura antiga, a nova criatura, ela se sente ferida pelo pecado. Porque fere aquele que é o amado. A nova criatura é como aquele pecador, né, que foi ao templo com um fariseu, né, com alguém que se achava justo por cumprir com todas as exigências da lei. Né? Mas o pecador, sem se achar digno, né, sequer levantava o rosto e ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E Jesus disse o quê? Jesus disse que aquele que reconheceu o seu pecado, esse foi para casa justificado. A nova criatura, então, é aquela que reconhece, percebe o erro, reconhece o mal que ainda persiste nela. Somos salvos, somos novas criaturas, mas a manifestação final da salvação só vai acontecer quando o Senhor voltar. Essa é a promessa, essa é a segurança que nós temos. Hoje nós lutamos contra o pecado, mas amanhã na eternidade não lutaremos mais. E é importante a gente saber de tudo isso, nós que somos, né, fazemos parte de uma igreja nova, né, sendo moldada. Para sermos uma igreja de Jesus, é importante a gente saber que a igreja dele não é feita de pessoas perfeitas, que podem atirar a primeira pedra por não terem pecado. Ele não chama pessoas sem pecado, ele chama pessoas que reconhecem que não há esperança para a condição delas, a não ser pela graça, pela gratuidade da justificação que existe somente em Cristo Jesus. A igreja é uma família em obras, em reforma, é um processo. E eu me lembro do meu início, de quando eu conheci a Deus, de quando Deus me tocou e me transformou, Ele me transformou em nova criatura. E eu logo vi uma fome pela palavra nascendo, uma fome pela verdade. E quando o Senhor me salvou, eu era uma pessoa, né, torta. E eu tinha um vício bem assim, que conviveu comigo durante muito tempo. Eu fumava 3 maços por dia, né, era um cigarro depois do outro, e eu me lembro que eu lia a palavra, né, tragando, né, fumando, e eu li um texto bíblico, uau, nossa, eu ficava ali perplexo, e já dava um outro tragão, uau, o que é isso? Até que chegou um dia, né, um tempo depois, né, inclusive enquanto eu estava lendo a Bíblia, né, a palavra, ela nos santifica, eu estava ali lendo e de repente, né? Que é isso? Alguma coisa assim. Aí eu fiz ali uma cerimônia,
estendi a mão assim, né, e declarei que aquele seria o último cigarro, né, e eu via né, o cigarro queimando até ao filtro, né, e aí depois desse dia eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca, né. Mas algo que vale a pena lembrar é que para quem não fuma, o cheiro de cigarro de quem fuma é muito evidente, né? E eu estava ali, imagina, uau, a graça de Deus, uau, ali da igreja adorando e exalando cheiro de cigarro, né? O que será que teria acontecido se naquela igreja, por causa do meu cheiro, as pessoas deixassem de olhar com graça, deixassem de me abraçar, deixassem de me fazer sentir bem-vindo, acolhido? Eu não sei. Eu não sei o que é que teria acontecido com a minha alma alegre e feliz ao ver a falta dessa realidade que eu queria ter me alcançado, ausente na comunidade onde eu queria ter sido alcançado por essa justificação, essa graça, esse amor. Não sei, não tenho a resposta. Se isso tivesse acontecido, talvez a ausência daquela graça não teria permitido a graça que nós temos vivido hoje. Não sei. A gente não sabe, mas é uma colocação importante a fazer, né? E com isso eu quero finalizar dizendo o que eu disse na semana passada. Graça é favor que não se merece. Graça é amor, é manifestação de amor que não se merece. Então, percebam a lógica de Deus. O critério de Deus para fazer alguém alvo da graça é o não merecimento. Sabe quando você vê alguém lá no fundo, algo grita, essa pessoa não merece. Tcharam! É justamente essa pessoa que tem todas as qualificações, que atende todos os critérios da graça, da justiça de Deus. Se você percebe alguém que não merece, foi justamente por esse alguém que Jesus se entregou e morreu. Nós precisamos fazer a graça sair do nosso entendimento e ir para a nossa prática. A gente pode até entender graça que nos alcança, mas precisamos entender que ela também se aplica no outro, é para alcançar o outro também. E como pastor dessa igreja, eu oro para que nós experimentemos alegria. Senhor, que nós possamos experimentar alegria ao perceber que pessoas não merecedoras estão no nosso meio, pecadores como nós, pessoas que claramente ainda não conheceram a justificação gratuita de Deus. É motivo de grande alegria perceber no nosso meio gente muito diferente da gente. Publicanos, agentes corruptos e todos os tipos de pecadores se sentiam atraídos por Jesus, como nós vamos perceber em Lucas 15. Pecadores sentiam atração por aquilo que Jesus tinha a dizer. Então, se pessoas muito diferentes de nós não se encontram no nosso meio,
isso pode ser uma evidência de que existe algo de errado em nós. A gente ainda está dando, né, os nossos primeiros passos como comunidade, e aqui, quem sabe, o Espírito já não está dando um spoiler daquilo que está por vir, né? Porque pecadores não atrapalham o nosso encontro. Muito pelo contrário, eles são uma das razões do porquê nos encontramos, do porquê somos igreja de Cristo Jesus. Foi por eles, foi por elas que Jesus morreu, por todos nós. Amém? Amém?